Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui para vocês como instalar o NS, né? Alguns tentaram e alguns conseguiram, outros avançaram um pouco, tiveram problemas. É porque esse passo inicial, ele realmente envolve parte de dependências, de pacotes, e às vezes é um pouquinho mais complicado, tá? Então bora lá. Primeira coisa, então eu tô aqui no Ubuntu, tá? Quem estiver usando Ubuntu, Debian, versões do Linux desse tipo, vai precisar do apt-get para instalar os pacotes. Quem tiver em outras distribuições, como por exemplo Fedora, SUSE, aí tem outros pacotes, tem outros gerenciadores de pacotes, tá? Então aqui eu vou admitir que vocês estão usando Ubuntu, Debian ou algum desse tipo, tá? A primeira coisa, né, entrar lá no site da NS, nsnan.org, tá? Docs Get Start Tutorial. Então a gente vai, aqui no caso eu vou usar o HTML para a gente vendo online, né? Nesse tutorial tem muita informação, tá? Tem bastante coisa. Então a introdução ele fala do NS3, fala sobre o NS2, depois fala sobre os repositórios, sobre o Git, algumas ferramentas. No caso aqui a gente vai começar do terceiro item aqui, que é o Start, que é onde ele mostra como baixar e instalar, né? Tem a opção de baixar por aqui um arquivo mesmo, depois de compactar, compilar. A gente no caso aqui vai usar o Git para facilitar isso pra gente, né? Então tem um overview aqui e de início ele bota quais são os pré-requisitos, o que a gente precisa ter para instalar, né? Então C++, Python, Git, tar e o Banzip 2. A primeira coisa é instalar esses pré-requisitos. Aqui, como eu falei no Ubuntu, né? Então a gente vai usar o apt-get install e aí aquilo que a gente quer instalar. Então primeiro é o C++, né? No caso eu vou usar o G++. Como eu já tenho ele instalado, ele dá para mim um aviso de que já é a versão mais nova, né? Caso eu não tivesse instalado ele ainda, aí ele iria começar a instalar, ele ia dar um aviso, dizer, olha, vou instalar isso, aquilo, vai ocupar tanto de espaço HD, mas é para continuar, aí vocês dão um sim, ele baixa e instala automaticamente. Então o G++, o próximo é o Python, e é o Python, eu tomar um cuidado, se botar só Python, ele vai tentar instalar o Python 2, tá? E não é o Python 2 que a gente precisa do Python 3, né? Então no caso aqui eu não tenho instalado o Python 2, aí ele dá exatamente aquilo que eu falei para você, né? Ele diz, olha, esses pacotes aqui vão ser instalados, vai ser instalado mais aquilo, vai gastar tanto de HD para continuar. No caso não, porque eu não quero o Python 2, certo? Eu quero o Python 3, então apt-get install Python 3, certo? No caso eu já tenho a versão mais nova instalada, ele diz, olha, você já tem a versão mais nova instalada. Mesma coisa o Git. Ele também avisa que eu já tenho a versão mais nova instalada, né? O tar, que também avisa que eu já tenho a versão mais nova instalada. E por último, o banzip. O comando banzip é para descompactar um arquivo tá zipado. No caso, essa ferramenta ele vem dentro do pacote bzip. Então, o que você vai mandar instalar não é o banzip 2, é o bzip 2, tá? Que aí o banzip vem junto. Que no caso eu também já tenho instalado a versão mais nova. Então, esses são os pacotes iniciais, né? E a gente vem para a parte de download. Aqui nesse tutorial ele tem muita coisa. Como eu falei para vocês, o NS ele é código-fonte aberto, tem aquelas filosofias do Linux. Então ele tem várias formas de fazer o download, várias formas de instalar, dependendo se você é um usuário iniciante, dependendo se é um usuário mais acostumado com Linux, mais avançado. Então tem várias formas. No caso aqui, a gente vai utilizar para download o Git. Então a gente vai fazer o download com o Git. Tá? Então vocês vieram acompanhando aqui o tutorial, tem os pré-requisitos que a gente já instalou. Depois download, aí dá uma opção de instalar, de fazer o download usando o wget para baixar o arquivo zipado e depois descompactar. No caso a gente vai baixar usando o Git, tá?
Então, primeira coisa, aqui eu vou seguir exatamente o tutorial que está aqui, tá? Então, se eu der um pwd, eu vou ver que eu estou na pasta home Marcelino. Então, primeira coisa, ele pede para criar um diretório. Essa parte inicial de criar um diretório chamado workspace, uma pasta workspace, é opcional, tá? Eu vou criar aqui para gente seguir exatamente o tutorial. Então, eu vou mkdir workspace, né? E aí cria a pasta workspace aqui. Vai dar o comando cd workspace para entrar nessa pasta, certo? Não tem nada na pasta. O que a gente vai fazer agora? Dar o clone usando o git, né? No NS, né? Então a gente vai baixar do git a versão mais nova do NS. A gente não vai baixar ele ainda, a gente vai baixar o início dele, digamos assim, né? Ó, aí ele criou a pasta ns13 ao mono. Se entrar nessa pasta, eu tenho esses arquivos aqui. Perceba que eu só tenho isso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é o download dos arquivos, né? Então, ponto download.py. Eu vou seguir no tutorial que tá ali, Python 3 download.py. Então eu executei esse comando agora bem aqui. E ele vai baixar o NS e baixar outros pacotes, tá? Pra gente compilar. Aí aqui no tutorial, a próxima linha é para configurar. Olha, se você quiser baixar uma versão específica, por exemplo, 3.32, o comando é assim, "-n ns 32". Ah, eu preciso por algum motivo da versão 3.29, aí ajusta assim. Desculpa. Tá? Então no caso a gente vai usar a versão mais nova, então só Python 3 download.py. E tá baixando aqui, minha internet tá um pouquinho mais lenta, né? Baixando agora o PyBinding. Então já baixou o NS3, tá baixando o PyBinding. Perceba que o NS ele é formado de vários módulos, tá? Dependendo do que eu vou usar, tem um ou outro para usar. Então tem um NetAmin, que vai ser a animação da rede para fazer mais na frente, tá? O Bake, né? Pronto, ele terminou de fazer o download tudo que precisa. Se eu dar um ls aqui, ele mostra agora várias pastas que não tinha antes, né? Pasta para NS, pasta para NetAmin, o PyBinding, certo? Uma pasta chamada Bake. Continuando, então a gente já fez o download. Agora a gente vai compilar. Antes de a gente compilar, a gente vai pegar um pedacinho aqui na parte Bake que ele fala, que é a parte para poder checar o que se já tem tudo instalado certinho mesmo, assim, do que a gente precisa, além do G++, Python, aquelas coisas que a gente já instalou ainda agora. Então eu vou entrar nessa pasta Bake, né? cd Bake, e vou executar ./bake.py check, né? Aí ele vai dizer tudo que eu preciso, né? Então perceba que tem algumas coisas aqui que não apareceram lá em cima, o Mercurial, o Make, o CMake, o PetTool. Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual como fez agora. Então aqui no caso eu tenho tudo instalado, você deu ok em tudo. Para vocês, um ou outro vai aparecer que não tem, aí vocês vão instalar. Então sudo apt-get install. No caso o Mercurial, o Mercurial apareceu quando está instalado. Aí Mercurial, ele vai instalar. No caso eu já tenho instalado, né? Então só dá o aviso que eu já tenho a versão mais nova. Além do Mercurial, o Make, né? Então sudo apt-get install Make, aí ele avisa que eu já tenho instalado. Também o CMake, que ele também avisa que eu já tenho instalado. E por último o PetTool, que é só o pet aqui, ele também avisa que eu já tenho instalado a versão mais nova, tá? E aí o que você não tivesse, ele ia instalar e depois você poderia executar de novo bake.check ./bake py check, ele ia
deveria exibir exatamente assim, ok para tudo, certo? Então a gente já tem agora instalado tudo que realmente precisa para compilar. E aí para compilar a gente vai lá para baixo, a gente vai usar o AF, tá? Para compilar, então tem que build na NS3 com o build.py, então pula, não vai usar esse. Build com bake, também bora pular, bora usar esse aqui, build com o AF, tá? Aí ele começa explicando aqui algumas coisas, dá algumas configurações. No caso a gente não vai usar nesse profile otimizado, a gente vai usar no profile de debug, né? Que é exatamente para poder debugar quando precisar nossa simulação, né? Aquele método, esse otimizado é para quando eu vou fazer uma simulação muito grande que precisa rodar rápido, eu já sei que ela está funcionando muito bem, já fiz meu debug e tudo mais, aí eu configuro nesse formato. Então vamos começar aqui com o debug. Aí eu vou pegar essa linha aqui, ó, ./off, configure, build, profile, debug, enable exemplos, enable testes, né? Copiei. Para rodar, eu não vou rodar aqui na pasta bake onde eu estava, eu vou subir uma pasta, cd dois pontos, né? Pronto, subir uma pasta. Se eu der um ls, inclusive, tá aqui desculpa, nem é nessa, na verdade, eu vou subir uma pasta e depois de subir uma pasta eu vou entrar na pasta do NS3 realmente, né? Então assim, só para a gente se organizar em termos de pasta, eu vou mostrar para vocês aqui no gerenciador, fica mais fácil entender, né? Então tá aqui aquela pasta que a gente criou, Workspace com mkdir, né? Dentro dela tem a pasta NS3A1, dentro dela tem o bake, que a gente estava. Então, quando a gente chamou aquele download.py para baixar tudo, foi esse cara aqui que a gente chamou, foi esse script, ele estava aqui. Aí depois a gente entrou no bake, né? cd bake, dois pontos, e usou o bake.py check para ver se já tinha tudo instalado. Aí usou o sudo apt-get install para instalar o que faltava. Agora a gente vai voltar uma pasta, né? Vai voltar para a pasta ns1 e vai entrar na pasta ns3dev. Na verdade, essa pasta que é a pasta onde realmente está o NS, tá? Pronto, vamos entrar nessa pasta e é daqui que a gente vai rodar. Então aqui, ó, o off, que é o que a gente vai rodar, o script que a gente vai rodar para compilar. Então, na verdade, a maioria do que a gente for fazer daqui para frente vai usar esse o off aqui, tá? Então a gente vai rodar de dentro dessa pasta ns3-dev. Então aqui, voltando para o terminal, né? Se eu der um pwd, eu tô aqui, ó, home Marcelino Workspace ns3a1. Então eu tô aqui nessa pasta aqui e aí eu vou entrar na ns3.dev, né? ns3dev, né? ns3dev, tá? Tô nessa pasta aqui agora. Tá aqui, ó, os arquivos, né? Que a gente está enxergando aqui pelo gerenciador de janelas, né? No caso, vamos voltar só para o terminal agora. E aqui dentro é que eu vou compilar o NS. Então aquela linha lá agora, né? ./off, opa, deixa eu voltar lá. ./off, configure, opa, peraí. Agora ficou mais fácil copiar. Então essa linha toda com build, profile, debug, enable exemplos para ele compilar os módulos de exemplo e enable teste para ele compilar os módulos de teste, né? Colar, executar, e aí aqui ele vai começar a compilar as coisas que eu preciso, certo? Aliás, desculpa, compilar não, ele configurou o que eu preciso. Então aqui em cima ele foi dizendo, olha, ok para isso, ok para aquilo, tem um GCC, tem um G++, tem biblioteca disso. Aí algumas ele disse que não tem, olha, não tem um GTK, aí deu falso aqui, não tem libxml, deu falso, vai. Então tem coisas, OpenFlow não tem, tem coisas que ele vai dar que não tem, inclusive vai dar esses erros vermelhos aqui. Aí se vocês observarem, ele não ele configurou e apenas isso, ali isso tem, aquilo não tem,
e dá para continuar. Então agora a gente vai continuar, a gente não vai montar todo o NS, essa que é a ideia. Isso aqui, ó, até bota sumário opcional NS3, então features opcionais, né? A gente não vai precisar de todas essas features aqui, né? Então a gente vai usar apenas alguma. Aquela, se lá na frente a gente precisar de mais alguma, a gente vem aqui, reconfigura com ela e compila de novo, tá? Então não se preocupe com esse vermelho que vai aparecer aqui. Depois de ter configurado essa parte, aí a gente vai realmente compilar o NS. Para realmente compilar o NS, aí é só ponto barra off. Aí ele vai começar a compilar. Aqui no caso tá até mostrando aqui, ó, já compilei 990 e pouco de 2844. É para que vocês podem acompanhar a evolução. Dependendo do computador, isso aqui demora um pouco mais, demora um pouco menos, que é demorado, tá? Então, enquanto ele compila aqui, eu vou explicar mais umas coisinhas para vocês, mas aqui é bem demorado, então não se preocupe se demorar muito. Mas vão só acompanhando ver se não travou em alguma coisa. Não tem, na verdade, por que travar, tá? Mas vão só vendo se está indo, né? Então, nesse tutorial aqui, a gente chegou até aqui. Eu percebo que a gente pulou muita parte. Algumas partes nós pulamos porque eram opções que a gente não precisaria, que a gente não precisa, e outras partes a gente pulou porque são opções que não é o nosso caso ainda. É o que vocês precisam nesse tutorial. Ler ele com calma, perceber que tem essas diferenças. Se eu precisar disso, eu faço assim. Se eu precisar daquele jeito, é de outro jeito. Se eu for usar o bake, é de uma forma. Então, se for usar o bake, ele vai fazer a mesma coisa. Ele é um script até, digamos que, mais simples, mais rápido de rodar. Tu vai ter menos comandos para executar. Se bem que a gente nem executou tanto comando assim, né? Vai ter menos comandos para executar. Mas aí ele fica escondendo, por exemplo. Nele a gente não vai ver isso aqui, compilando um por um dos pacotes. Ele vai compilar, vai só dar um aviso. Construindo o NS3, aí vai ficar lá parado, a gente vai achar que travou e tal, aí depois de muito tempo ele vai dar o OK, né? Então eu prefiro usar o off para a gente ir vendo o que ele está compilando, ver se por acaso aparece algum erro. Eu acho mais interessante assim. E então ele tem várias opções aqui nesse tutorial, tá? Inclusive depois que tinha compilado, ele vai dando outras opções aqui. Se quiser desabilitar isso, se quiser desabilitar aquilo, configurar tal coisa, mudar path, não sei o que. Então tem várias coisas aqui que ele vai explicando. E aí, mais lá na frente, quando vocês estiverem um pouco mais acostumados, ou precisarem de algo específico, aí talvez precise recorrer a isso aqui. Por enquanto, no nosso caso, que é mais para aprender a parte de rede, e aprender sobre simulação, não exatamente implementar um novo pacote, rodar uma simulação gigantesca ou algo comercial, digamos assim. Então a gente não vai precisar de tudo isso, tá? Isso aqui fica para quem for se aprofundar nessa parte de simulação com NS, né? Então tem bastante coisa avançada mesmo para quem trabalha com Linux, né? E tá rodando aí. Aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou dar pausa no vídeo para não ficar muito longo, tá? Então agora são 00:22, né? Vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco, quando ele acabar, a gente volta, tá? Bem, voltando aqui, estamos perto de finalizar, né? Já estamos aqui em 2.700 e pouco, 2.800. 104. Esse tempo já se passaram aí mais de 20 minutos, né? Então esse aí é bem demorado, tá? E pode demorar ainda mais. Quem estiver usando máquina virtual, isso ainda pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, vamos vendo aqui. Só adiantando, quando ele acabar, tem um teste que pode ser feito para ele verificar todos os módulos, né? Esse teste ele também vai demorar. Ó, finalizou aqui, tá? Então ele finalizou e disse: olha, esses módulos aqui foram compilados, né? Antena, bridge, core. Esse core aqui é o
principal, né? Core, DS, DV, FDNet Device, Mesh e assim vai. Então todos esses módulos eles estão compilados e prontos para usar. Esse aqui, que são módulos opcionais, eles não estão compilados ainda. Eu posso compilar se eu precisar, assim como eu também posso retirar algum desses aqui. A instalação ela demorou bastante, porque a compilação demorou bastante, quem está compilando tudo isso aqui. Aí se eu já sei exatamente que módulos eu vou usar e tudo mais, eu posso selecionar só aquilo específico e ele fica bem mais rápido, fica bem menor o tamanho fica bem menor o número de arquivos e tudo mais, né? Feito isso, aqui na pasta tem um teste.py. Esse teste.py ele vai, como o nome diz, né, testar tudo. Tensão remota instalada, ele vai testar. Então são 677 testes que ele vai fazer. Então são todos os módulos e submódulos e tudo mais que tá aí. Também demora um pouquinho, então eu vou novamente dar um pause aqui e depois a gente retorna, certo? Voltando aqui, pessoal, percebo que já se passaram quase meia hora e ele ainda está fazendo os testes, ainda está na verdade na metade dos testes, né? Então esses testes eles são inclusive bem mais demorados do que compilar, né? Se a gente abrir aqui um outro terminal, der um top, por exemplo, né? O top é o comando para a gente ver a utilização do nosso recurso, né, do computador. Então se a gente der aqui um top, a gente vai ver tem alguma coisa estranha aqui, peraí. Não conhece, é só o meu top aqui que apareceu. Ah tá, é porque aqui é o que está aparecendo aqui em cima é o OBS Studio, né, que eu estou usando para gravar. E aí ele está lá em paralelo, várias máquinas. Assim, se olhar, veja aqui, ó, 4 processos, certo? Usando CPU, bastante CPU aqui. E nem usam tanta memória, usa mais CPU, né? Então acho que tá rodando, tá? Ele continua testando, só que é realmente bem lento isso aqui, tá? Eu vou cancelar aqui, tá? E vou cancelar para a gente poder avançar. Vocês quando forem rodar, instalar, iniciem esse teste. Aí se vocês verem que está demorando muito, podem cancelar e avançar. Assim, esse teste é para checar se todos os módulos foram compilados, eles estão ok. Assim, não há um motivo para não estarem funcionando, já que vocês acabaram de baixar a versão do site e já veio tudo baixado de lá. Se não foi cada um de vocês que saiu montando os pacotes específicos, então assim não há um motivo para que isso não funcione, tá? Então podem dar um Ctrl C para cancelar ali se estiver demorando muito, né? Como eu fiz aqui. Isso é só um teste, né? A compilação, a instalação já foi antes, né? Então feito esse teste, né, a gente vai passar para o Hello World, né, basicamente. Então é esse comando aqui, ./waf Hello World, né? Então a gente está aqui. Uma observação: toda vez que forem rodar um script de simulação, vocês têm que rodar de dentro dessa pasta ms3dev, que é onde está o WAF, ou tem que usar o caminho relativo dele, tá? Então aqui eu vou botar aqui, colar ponto, coisa que eu não deveria, ./waf. Então esse ponto barra exatamente para dizer, olha, esse arquivo que vai rodar, esse executável tá, no caso é um script aqui, né, ele tá exatamente na mesma parte que eu tô, né. Ele roda e dá aí o Hello Simulator, no caso, né. Eu vou fazer agora um outro teste, que é aquele rodar aquele teste que eu mostrei para vocês rapidamente. Ah não, e nem tá aqui, ele já é no próximo
no próximo capítulo. Opa, prévio, né? Next, apertei errado aqui. Tá? Então no next ele vai falar sobre aquela simulação que eu mostrei para vocês lá, né? Vai explicar um pouco sobre o cabeçalho, os módulos, falar sobre a questão do namespace, função principal, habilitação de log, algumas coisas. Então aqui no MS, tá? Ele tem uma pasta exemplo, né? Exemplo, que dentro dela então tem alguns exemplos aqui, ó, de UTP, wireless, socket, roteamento, IPv6, tá? Dentro dele tem uma pasta tutorial. Essa pasta tutorial é onde tem os exemplos que estão no tutorial aqui do site. Então tem aqui o Forte.py. Então esse aí é o primeiro exemplo que está aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês rapidamente na aula passada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e copiar esse arquivo aí, né? Então tá lá em exemplos, tutorial forte.ccc, a gente vai usar agora, tá? E vou copiar ele para a pasta Scratch que tem aqui dentro, né? E vou botar o nome dele myforte.cc, tá? Então peguei, copiei o arquivo para a pasta Scratch, tá aqui, e dei o nome dele myforte. Ele é exatamente aquilo que eu fiz na aula passada, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, aqueles módulos, aqueles include iniciais, né? A parte do log, a parte do ponta, cria os nós, cria o link ponta a ponta entre eles, instala as placas de rede, né, os dispositivos, instala a pilha de internet, né, configura o IPv4, configura o servidor, que é o servidor de eco, configura e instala o servidor, configura os clientes, instala o cliente, diz quando a simulação inicia e acaba e bota ela para rodar, né? Então é isso que a gente tem, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dar ./waf, né, para recompilar. Aí, mas vai recompilar de novo aquele tempão que passou ali, 2.800 e poucos arquivos compilando. Não vai recompilar tudo aquilo já está compilado. O gerenciador aqui de arquivos e que vai compilar e linkar todos os objetos, ele verifica se teve modificação, né? Se a data da criação dos objetos é anterior à data de edição dos arquivos, né? No caso aqui ele não vai compilar tudo aquilo. Qual é a única coisa nova que tem aqui? É o arquivo myforte.cc, né? Que eu coloquei para cá. Então quando eu der o WAF, ele vai compilar só essa parte, né? Ó, compilando exatamente aquele arquivo novo, o build para criar o objeto e depois linkou com tudo, né? Então pronto, essa simulação, esse executável está compilado. E para rodar run, igual como ele fez agora. Quando ele fez agora o Hello Simulator, né? Só que não vai ser o Hello Simulator, vai ser o que? O myforte. Só myforte, sem o .cc, né? Só eu quero que ele rode esse módulo para mim. Então aquilo que eu compilei, ele vai entender como um módulo. Então eu quero que ele rode esse módulo e ele vai rodar, né? Então aparece aquela simulaçãozinha lá, olha, no tempo 2 segundos o cliente mandou um pacote de 1024 bytes para o 10.1.2 na porta 9. No tempo 2.00369 o servidor recebeu pacote de 1024 bytes do 10.1 nessa porta. Imediatamente, né, no tempo 2.00369 foi enviado o pacote 1024 para o 10.001 porta essa aqui. Então o meu servidor de eco recebeu imediatamente, ele devolveu, né, a mesma coisa. E no tempo 2.00737 o cliente recebeu
do endereço 1012 na porta 9, 1024 bytes, tá? Aquela nossa simulaçãozinha básica, tá? Tá, pessoal, por hoje é isso, só para vocês tentarem rodar aí o NS, tentarem essa primeira parte, tá? E qualquer dúvida, qualquer problema, me avisem, eu vou tentando auxiliar vocês dessa forma remota. Se for necessário, a gente entra, marca um horário, entra pelo Meet ou por alguma outra ferramenta, e aí vocês compartilham a tela, eu vou tentando acompanhar o que vocês estão fazendo para ir ajudando, tá? Então, qualquer problema, me avisa, tá? Até mais.